paz, meus irmãos e irmãs. Que alegria. Toda vez que nós aparecemos aqui na igreja, é mais ou menos umas 2 vezes por ano, esses últimos anos, é coisa nova, gente nova, coisa maravilhosa. Deus está fazendo uma obra maravilhosa aqui. Às vezes a gente, pelo acostumar com o meio ambiente no qual nós estamos, a gente não consegue perceber a grandiosidade dos feitos de Deus, porque se torna comum. Todo domingo você está por aqui e tal, mas quando a gente aparece aqui mais ou menos assim, de tempo em tempo, aí sim a gente consegue ver o dinamismo e a dimensão do que Deus está fazendo aqui. É uma maravilha. Você é um alvo do amor de Deus, da graça de Deus. É bondade dele. Você já pensou quem éramos nós até o dia que conhecemos Jesus? A Bíblia diz que a gente estava no mundo, mas vivia como se não estivesse em Deus. Paulo diz que a gente era sem Deus, sem esperança no mundo. Um dos maiores exercícios espirituais que a gente faz para a gente se manter grato a Deus é olhar para trás na nossa vida e ver quem a gente era e o que Deus tem feito na vida da gente. Porque aí a gente mantém um coração agradecido e mantém um coração expectante. Se Deus já fez tudo isso até aqui, imagina o que Ele vai fazer daqui para frente. É assim, é uma maravilha. Nós somos discipuladores. Jesus nos chamou para que a gente dê fruto e que o nosso fruto permaneça. O segredo da vida cristã não é apenas receber de Deus. Receber de Deus nutre a gente. O segredo da vida cristã é agir, atuar em nome de Deus no mundo. Que ao mesmo tempo que a gente é o alvo da graça de Deus, a gente também é um instrumento que Deus usa para abençoar os outros. O cristão que não dá fruto, a Bíblia diz que é uma coisa estranha, às vezes é cortado, como diz João capítulo 15, não é? Quem dá fruto também é cortado, mas é cortado no sentido de não ser retirado da videira. Mas como já estamos enxertados, é para que dê mais fruto, é uma poda, é uma coisa. Então eu e você somos os instrumentos, Deus age em nós para agir através de nós. Tudo que Deus dá para a gente na Bíblia, Ele dá muitas coisas, não tem o propósito apenas de ser para o nosso benefício, é o propósito de ser para os outros. Porque pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, diz a Bíblia, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Muitos cristãos põem um ponto aí, mas é uma vírgula. Está lá, a conversa continua. Fala do que Deus nos deu, mas o versículo 10 de Efésios 2 diz assim: pois somos feituras dele, Ele nos salvou, Ele nos fez pessoas novas. Nós somos criados em Cristo Jesus para fazermos o bem, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. 1 Pedro diz assim, um outro texto da Bíblia, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quanta coisa Deus tem feito em nós e por nós. Somos tudo isso. Mas aí ele continua, surpreendentemente, também, lá é verso 10. Somos tudo isso por uma finalidade. A finalidade é proclamar as virtudes daquele que nos chamou da morte para a vida, para a boa luz. Então Deus nos dá muitas coisas na Bíblia, mas o erro do cristão é achar que Ele nos dá porque a gente é bom, ou porque a gente merece, ou porque Ele deu para mim. Tudo que Deus dá para a gente é bondade dEle, para que a gente use para a glória dEle na vida dos outros. Por isso nós somos discipuladores. E o tempo que nós estamos vivendo não é um tempo fácil, é um tempo de crise. A crise por todo lado, há muita tensão. Agora, vê o que está acontecendo em Lisboa, fica aquele negócio, vai chegar aqui, não vai chegar aqui. Se chegar ou não chegar, quer vivendo ou morrendo, somos de Jesus. Pertencemos a Ele. Mas a realidade é que esse tempo que nós estamos vivendo não é diferente de outros tempos. Tempos de tensão, tempos de muitas lutas.
E a Bíblia diz que nesse período em que a gente vive, ninguém pode acrescentar 1 centímetro à sua altura ou um dia ao curso da sua vida. Quer a gente aceite ou não, a Bíblia diz, e aí porque Deus está acima de nós, a nossa vontade ou a nossa concordância mental é secundária às determinações dele, a Bíblia diz que ele já escreveu e determinou o cumprimento da nossa vida. Deus é Deus, ele não é pego de surpresa. Ninguém acrescenta nada à sua altura ou ao curso da sua vida. Mas então onde fica o meu livre-arbítrio? Onde fica o meu livre-arbítrio nessa sua? Fica na qualidade da nossa vida. Você não pode acrescentar um dia à sua vida, mas você pode, nesse cumprimento de vida que Deus estabeleceu, levar uma vida que seja digna, honrosa, abençoadora. A qualidade da nossa vida compete a nós. Eu faço exercício todos os dias, 8 a 10 quilômetros todos os dias, na expectativa de que, embora eu não possa acrescentar um dia à minha existência, eu possa chegar no último dia, quando o prazo de validade concluir, e Elias acabou, chegou a sua hora, eu não preciso ficar um inválido, um indivíduo jogado para cá e para lá. As decisões que a gente faz, elas têm a ver com a qualidade da nossa vida. Por isso vocês estão usando máscara, eu também, porque nós estamos querendo prevenir a nós mesmos e aos outros de complicarmos a nossa vida, que a qualidade da nossa vida depende da gente. Mas a qualidade da nossa vida, na perspectiva bíblica, não pode só pensar em mim. Na visão da Bíblia, a qualidade da nossa vida é determinada pelo que eu faço na vida dos outros. Porque quando a nossa vida acabar, quando a gente passar, a gente só permanece se a gente permanecer na vida dos outros. A gente permanece naquilo que os outros se tornaram, fruto de quem a gente é. Isso é o discipulado. O discípulo é aquele que se torna o que o indivíduo, o discipulador é, quando o discipulador não está mais aqui. Então, eu sempre peço a Deus, Deus, permita que quando a minha vida acabe, eu continue na vida dos outros, que se tornaram aquilo que eu era, e investi na vida deles, e aí eles vão ser melhores, porque a vida é dinâmica. A gente importa que o outro cresça e que chegue um momento que a gente diminua. Então, nesse período de crise, embora as nossas vidas já foram escritas e determinadas no seu cumprimento, no seu período de vida, ninguém acrescenta um dia à sua existência, porque tudo está nas mãos de Deus. Que Deus ajude a gente nesta manhã, ao meditarmos na sua palavra, a melhorarmos a nossa qualidade de vida. E a qualidade de vida do cristão não é só ter uma casa, talvez uma outra casa para passar um período de veraneio, ou um carro bom, ou comer bem, ou ter uma roupa boa, uma casa boa. Tudo isso pode até ser importante, mas a qualidade real da vida do cristão, qualidade de vida maravilhosa, é o que a gente faz para glorificar a Deus abençoando os outros. O cristianismo é a única religião no mundo onde a gente só é bem-sucedido se os outros melhorarem. Se só a gente melhora, tem alguma coisa errada. Porque o mundo dos nossos relacionamentos, este mundo é o mundo do nosso discipulamento, do nosso trabalho, do nosso investimento, para levar outros a Jesus Cristo. E não há um melhor período para ser um discipulador eficiente do que quando tudo vai mal. Porque quando tudo vai bem, você vai falando com uma pessoa e a pessoa diz, conversa, a minha vida está muito boa, não é assim? Então não presta atenção, mas quando a pessoa olha para frente, para trás, para baixo, para cima e não tem saída, está morrendo de medo, esse é o tempo. Nossa geração nunca viveu um tempo tão precioso como esse, de oportunidades para cada um de nós. Ninguém gosta das aflições, eu não gosto, ninguém aqui gosta. Mas já que elas acontecem, este é o tempo de ouro, para a gente apontar o monte e dizer, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você não pode perder essa oportunidade de ouro. Nenhuma outra geração recente tem esta oportunidade que nós estamos tendo. Este é o seu momento. No mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus. Então vamos para frente,
Ele venceu, nós vamos caminhando com Ele. O Cordeiro nosso venceu, nós seguimos com Ele. Então, a Bíblia é um livro de crise por natureza. Ela começa com uma crise, porque o texto diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era caótica, ela não tinha formato, era vazia. Era uma crise. Deus teve que, em 2 capítulos da Bíblia, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, formatar o caos, fazer a coisa ganhar vida, beleza. Porque o começo da Bíblia é crise. O decorrer da Bíblia é crise. Tem crise em quase todo capítulo da Bíblia, que é um rolo só. Ser humano é uma tragédia. E termina com crise. Porque o final da Bíblia tem 2 capítulos que não tem crise, o capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse, porque aí a gente já vai estar no céu, e no céu não tem crise. Mas no capítulo 20, antes da entrada no céu, é o capítulo do julgamento, que é crise maior do que essa. Então, a Bíblia começa e termina com sendo o livro mais real que nós poderíamos ter na cabeceira e na mente e no coração, porque é o livro que fala muito da gente, porque nós todos passamos por crise. Nós todos temos aflição. Nós todos temos, basta olhar para cada um de nós aqui, olha para você mesmo, para quem está ao seu lado, e a pessoa não precisa dizer, mas no rosto, nos olhos, na face, na testa, na expressão, todos nós temos histórias de dor para contar. E neste período de profunda tensão no mundo, a gente tem que perguntar como é que a gente pode ser um discipulador eficiente, em um momento deficiente. E talvez o melhor texto para isto seja Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, porque é um momento terrível de crise na história de Israel, é o chamado de Moisés. E nós vamos meditar em alguns versículos rapidamente, então eu não vou ler todos os 2 capítulos, senão vira culto de vigília. Mas no capítulo 3 e no capítulo 4 é interessante, porque o contexto, esse texto de Êxodo capítulo 3, foi vivido 3.370 anos atrás. O que você acha? Alguns de nós talvez fosse vivo lá, né? Uns Matusalém da comunidade aqui. Mas 3.370 anos atrás. Foi vivido no Egito. E ali no Egito, Israel viveu por 400 anos. Dos 400 anos, 360 foram sombra e água fresca. Todos nós que lemos o texto bíblico, nós lembramos que Israel veio para o Egito como convidado. Convidado. José se tornou vice-rei do Egito, vice-faraó. E o faraó diz, então, traz tua família para cá. E ele chamou a família dele e vieram 70 pessoas. Lembra do caso todo? 70. Chegaram em Israel, chegaram no Egito, reinava no Egito e reinou por 400 anos na história egípcia, um grupo étnico, rei após rei, faraó após faraó, chamado período faraônico intermediário na história do Egito, que vai de 1750 a 1350 a.C. Isso é história geral. Quem eram esses faraós que reinaram? Olha como Deus faz as coisas. Quem eram os faraós que reinaram por 400 anos no Egito, quando Israel veio de Palestina para o Egito? Eram chamados reis Ixos na história mundial. Ixo é uma palavra semítica que quer dizer reis pastores. Eles cuidavam de ovelhas. Estes eram primos étnicos dos judeus. Eles não eram egípcios. Eles não eram coptas, egípcios. Eles eram estrangeiros que, com as suas armas e poderio militar, conquistaram o Egito por 400 anos e reinaram nas proximidades de Cairo, na cidade de Mênfis. Os egípcios em si fugiram, foram para Luxor, onde ficava a cidade de Tebas. E por 400 anos, Israel viveu no Egito
debaixo do cuidado e da atenção dos seus primos. Que coisa maravilhosa, porque eu conheço bem o Egito, e a eles foi dado a terra de Gósen. A terra de Gósen o Egito, quem olha de cima, é mais ou menos como uma tulipa. Você tem o cabo, é o rio Nilo, cabo da tulipa, e 120 quilômetros antes de chegar em Alexandria, há um delta que começa maravilhoso, é muito verde, é maravilhosa a terra, onde planta-se o algodão, famoso no mundo inteiro, para fazer os tecidos egípcios, a cana-de-açúcar, as palmeiras, é lindo lá, aquela parte. Pois bem, essa é a terra de Gósen. Deram para eles, os primos deram para os israelitas a melhor terra, cara. E viveram ali e prosperaram. De 70 pessoas, viraram 2 milhões em 400 anos. O que é que acha? A mulher egípcia, a mulher judaica é uma coelha. O que não falta é neném. E cresceu prosperidade. De repente, os reis, o poderio militar e a liderança de Luxor vieram com os seus exércitos e tomaram a região onde hoje é o Cairo e as pirâmides de Giza. E aí a Bíblia diz, levantou-se um faraó que não conheceu José. A coisa complicou. Foram 40 anos de tortura. Quem foi este faraó que levantou, que não conheceu José? Foi um faraó chamado Ramsés II, que reinou no Egito por 60 anos. O maior construtor da história do Egito. Você vai no Egito, você até hoje vê obras que ele construiu, os templos, as coisas, maravilhoso. O Ramsés não era fácil. Há um templo que ele construiu, o templo de Abu Simbel, fica perto da fronteira, hoje está perto da fronteira com o Sudão. Foi totalmente cortado em blocos de 5 toneladas pela Unesco e levado para lá, porque eles resolveram fazer um grande lago no sul do Egito, perto da fronteira com o Sudão, chamado Lago Nasser. Então, para não perder aquela maravilha, eles cortaram todos e remontaram esse templo lá em Abu Simbel, na fronteira com o Sudão. 300 quilômetros de distância, que é o comprimento do lago. Pois bem, eu fui nesse templo e lá tem, nas paredes talhadas, 3.350 anos atrás, um dos setores é Ramsés II e os escravos judeus. Ele entrou e ele queria construir essas obras maravilhosas e precisava de gente. Quem foi o grupo que ele foi atrás? Os judeus. E ele escravizou os judeus por 40 anos. Não foi fácil, porque ele retirou a palha, fazia tijolo com palha e barro. Ele falou, vocês têm que achar palha e vocês vão produzir até 4 vezes mais. Muito sofrimento. No começo do período dele, Deus chama a Moisés, que tinha sido criado por um parente do faraó, não se sabe se foi o faraó antes dele ou foi a própria filha dele. Havia criado Moisés e educado na corte dos sábios egípcios, porque havia possibilidade de vir a ser um futuro faraó. E Deus chama Moisés, vai e tira meu povo do Egito. O problema, Moisés tinha 40 anos, Moisés cometeu um absurdo, uma tolice. Ele achou que a razão pela qual Deus o estava chamando para ajudar nas aflições do povo judeu, não era a bondade de Deus, era as maravilhas da pessoa dele, Moisés. Moisés teve a petulância de achar que Deus usava a ele, Moisés, chamava ele, porque Moisés era o bom. Já pensou? Quantos de nós temos essa mesma ideia? A gente pensa lá dentro da gente que a razão pela qual Deus quer usar a gente para abençoar os outros é porque a gente é o bom. Se Ele não usar a gente, não sobra ninguém. Tem pessoa que acha que se não for ela aqui, essa igreja fecha. É uma tragédia. Você sabe qual é a única razão pela qual Deus usa a gente? Não é a bondade nossa, é a bondade dEle. Você já pensou ser usado pelo Criador de todas as coisas, pelo Senhor de tudo e de todos? As pedras podem clamar, a mula de Balaão pode falar, tudo pode acontecer
Basta uma palavra de ordem de Deus. Quando Ele decide usar você e a mim para abençoar outras pessoas em momento de crise, é porque Deus é bom demais. A gente tem que ajoelhar e dizer, muito obrigado, Senhor. Agora, Moisés não entendeu assim. Atos capítulo 7 diz que no dia seguinte, ele viu um egípcio brigando com o israelita, ele foi e matou o egípcio, na esperança, diz Atos 7, que os seus irmãos israelitas vissem que ele era o bom. Ele era o escolhido. Que petulância. O resultado foi 40 anos na casa da sogra, para deixar de ser besta. 40 anos na casa dela, aguentando a poeira de tenda em tenda e o cheiro de ovelha. E casou com uma mulher que era um inferno, chamada... eu lembro já o nome dela, fugiu aqui da minha cabeça. Ela era tão complicada que ela proibiu ele de circuncidar o filho, para dar identidade israelita a ele, judaica a ele. Que batizava, circuncidava o filho ao 8º dia naquela época. Ele foi fazer isso quando o menino tinha 12 anos e já no Êxodo. E ainda por cima, quando ela viu aquilo, ela olhou para ele, você não tem jeito mesmo, hein, Moisés? Marido sanguinário. Era um inferno aquela mulher. Pois é, vai achar que você é bom e ver o que é que vai sobrar. 40 anos na casa da sogra. Agora Deus chama Moisés uma vez mais. Agora Moisés já estava com 80. Não é à toa que ele carregava com ele um cajado, era uma bengala. 80 anos de idade. Deus chama Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 10. E eram tempos muito difíceis. Se a coisa estava difícil 40 anos antes, quando ele fugiu para o Sinai, imagina agora. Que já fazia 40 anos que Ramsés era faraó. Coisa era feia. No versículo 10, Deus diz assim, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? 80 anos. Moisés não estava gagá, mas a vida já tinha passado muito, né, por ele, 80 anos. E Deus chega para ele, vai Moisés. E ele diz, quem sou eu? Irmãos e irmãs, a pandemia não está sendo fácil para ninguém. Eu já perdi uns 50 amigos e amigas. Literalmente, perdi pelo menos uns 50. É horrível você receber as notícias ruins, porque Portugal agora aqui, o norte está vivendo uma fase maravilhosa, mas meus amigos na Índia, meu Deus do céu, faltou pira para cremar os corpos. Os companheiros no Brasil, a Argentina, que situação, como a coisa está complicada e como a gente tem amigos pelo mundo inteiro, eu fico recebendo essas notícias, fulano de tal, morreu, estou de luto, tá, aquela coisa, estou na UTI, e a pandemia não está sendo fácil. Há uma situação de crise na Bíblia, no livro de Esther, que é um belíssimo livro do Antigo Testamento, que tem 4 pessoas chaves lá. Primeiro, o rei Assuero. A história toda foi vivida no Irã, o reino persa, o Irã de hoje. O rei Assuero. Assuero é o nome mais fácil para a gente pronunciar, mas ele também é conhecido na Bíblia, na língua do povo dele lá, como Artaxerxes. É um bom nome para pôr nos nossos filhos. Artaxerxes. Ele tinha uma esposa que chamava-se Vasti. Alguém lembra daquele filme Os 300, aqueles 300 gregos? Pois é, ele é o rei que invadiu daquela invasão. Com seus barcos, foram 5.000 barcos persas que chegaram à Grécia e só sobrou 700. Perderam feio. Ele voltou para a sua cidade, Suzã, que existe até hoje no Irã, e ali ele dedicou-se a reconstruir o seu império persa. Pois bem, o livro de Esther nos fala deste rei, fala da esposa, uma das esposas dele chamava-se Vasti, e fala de um indivíduo chamado Mardoqueu ou Mordecai, e fala da rainha Hadassa ou Esther.
que era judia. É um texto maravilhoso, porque a rainha Vasti desobedeceu o rei naquela época, a palavra do rei era vida e morte. E ele, então, a deserdou. E aí lançou o Irã Got Talent, para escolher a nova rainha. E elas todas se organizaram. E aí Mordecai, que era o tio de Esté, mas como os pais de Esté haviam morrido, ele adotou-a e criou-a como filha. Era um tio primo. Ele falou, Esté, você é muito bonita, vai lá e entra no concurso, vê se selecionam você. E não é que selecionaram e o rei gostou dela? E ela se tornou alvo do amor muito profundo do rei. Havia um conselheiro do rei, chamado Amã, que viu todo aquele amorzaço da Esté e do rei Assuero, e ficou com muita inveja, porque Esté era judia. E ele conseguiu que o rei desse, sem ler, pusesse o seu selo num documento determinando a extinção do povo judeu. Onde tivesse um judeu era para morrer, no império. Tempo complicado, uma pandemia, realidade de morte. Mordecai vem para Esté e fala, Esté, nosso povo vai ser aniquilado tal dia, porque tinha a data da morte do genocídio que ia ser cometido contra os israelitas. Esté, você é judia. Quem sabe, Esté, vai lá no rei, fala com ele. Ele gosta de você. Fala para ele parar com essas coisas. Ele nem leu o documento, é impossível ele ter lido o documento. É injusto demais. Esté, vai lá, fala com ele. Porque quem sabe foi para um tempo como este que Deus lhe constituiu rainha. Ela foi e todos que já leram o livro sabem a história. A coisa virou, a mãe é que terminou morto. E o rei deu autorização para os filhos de Israel se defenderem. É uma história muito bonita que é comemorada anualmente em Israel até os dias de hoje, com a festa da libertação. Pois bem, eu faço a mesma pergunta para você. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para sermos abençoadores dos outros. E a gente tende a dizer como Moisés, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não tenho habilidade, mas meu amigo, minha amiga, quem sabe foi para um tempo como esse que Deus lhe chamou. Quem sabe, quem sabe. Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, é verdade, você não é lá muita coisa, você não está mentindo. Mas Moisés, saiba de uma coisa, a sua capacitação para ser bênção no momento de crise não vem de você. Você está no meio da crise, vem de mim. Quem precisa de capacitação, diz Tiago capítulo 1, versículo 5, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Sabe, irmãos e irmãs aqui da Ágape, eu olho para todos nós aqui e olho para mim mesmo e posso afirmar que não há ninguém presente neste auditório ou na internet hoje, ninguém, absolutamente ninguém aqui hoje, que não tem alguém que você possa abençoar. Não há ninguém entre nós que a gente que possa dizer, eu não tenho alguém que eu possa ser a voz de Deus, a mente de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus, a boca de Deus para abençoar. Não tem ninguém neste auditório aqui que possa dizer hoje, com integridade, que você não tem alguém na região onde você mora aqui, que não possa, depois de ser ajudado para você, dizer, Deus é bom para comigo. Porque Deus usou esse anjo, essa irmã, esse irmão, para me abençoar. A questão não é não termos habilidade. A questão é nós não querermos ir. Aí é outro problema. Tudo bem até aqui? Até que horas tem aqui, colega? Porque eu também não tenho um relógio. Mais uns 10... Você me faz um sinal? Pode fazer um sinal sem vergonha, tá? Você pensa que a conversa terminou ali? Não. Porque o diálogo continua. E olha o que é que diz o Moisés de Bengala. Disse Moisés a Deus, tá bom, Deus, mas eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi?
disse Deus a Moisés, diz para ele o seguinte, eu sou o que sou. Porque a segunda desculpa de Moisés, que eu espero que se torne a nossa afirmativa quando a gente descobre o outro lado da moeda, se a primeira foi eu não tenho habilidade, Deus diz, eu serei com você. Eu sou a sua capacitação. Agora Moisés diz, tá bom Deus, eu chego lá e o que é que eu vou dizer? Eu não fiz escola bíblica, eu comecei minha jornada cristã agora, eu me converti há pouco tempo. É verdade, eu fui criado na religião, eu conhecia os teus altares, o que eu não conhecia era a tua pessoa. Então eu tenho familiaridade com o altar. Eu sempre fui nos cultos, nas missas, nas celebrações, eu sempre tinha familiaridade com as tuas coisas, mas eu não tinha intimidade com o Senhor das coisas. O que é que eu vou dizer lá, Deus? O que é que eu vou dizer? Eu não sei o que falar. Duas coisas são muito importantes aqui. Primeiro, é mais importante, cada um de nós, sermos a mensagem do que aquilo que a gente diz. A gente ser é mais importante do que o que a gente diz, concorda? O que a gente é, daqui, ó, olha, se eu pregar, se eu for convidado, digamos que eu fosse convidado para estar aqui domingo que vem de novo e pregasse. Se eu pregasse esse mesmo sermão, ainda ia ter gente lá na porta dizendo, nunca ouvi uma coisa dessa. E a gente esquece, eu já esqueci o que preguei no dia seguinte. É um negócio complicado, não é assim? Nós esquecemos. Mas o que ninguém esquece é quem a gente é. Porque o que a gente é fica impregnado na vida da outra pessoa. Esses dias atrás eu recebi a notícia da morte do pastor Eduardo, um amigo meu, pastor da Evangelho Quadrangular de uma cidade no Brasil chamada Curitiba. Um homem de 84 anos, mas um santo, um amigo muito querido. Plantou mais de 100 igrejas na vida dele, até virar o pastor foi presidente da denominação Quadrangular no Brasil, 4 milhões de membros. E eu estive no enterro da esposa dele. Ele só tem um filho, o Silas. E agora no domingo ele passou o bastão da igreja para o seu filho. Na segunda-feira deu Covid. No domingo seguinte ele estava morto. Coisa tremenda. E aí a notícia chegou para mim, que o Silas me fez acompanhar a história diariamente, que ele sabia do meu apreço para com o pai dele e do apreço do pai dele para comigo. Foi tão duro para mim que eu escrevi até um texto sobre viver e morrer para a glória de Deus e mandei para todo mundo, nem sei se eu mandei para você. Foi no meio da hora que eu recebi a notícia, afligiu meu coração. Então eu escrevi um texto, quer vivendo ou quer morrendo, somos do Senhor. E aí eu tinha que ir ao Brasil, eu falei, eu não preciso ir a Curitiba, mas eu vou a Curitiba. Uma semana depois que o pastor Eduardo morreu, eu falei, vou lá encontrar o Silas. E aí veio a minha mente, o que é que eu vou dizer a Silas? Eu já não tenho pai, mas meu pai não morreu repentinamente assim de Covid, morreu de câncer, foram 7 anos de luta. Mas não passa o bastão da igreja, a titularidade da igreja no domingo, no outro é o enterro. O que é que eu vou dizer para este homem? Eu não sei o que falar. E aquele temor no meu coração, o que é que eu vou dizer? Eu falei, peraí, mas eu não preciso dizer nada. Eu só preciso ser alguma coisa, eu preciso ser o ombro para ele chorar. Eu preciso estar lá, porque tem momentos que a gente não precisa dizer nada, a gente só precisa ser alguma coisa lá. E o outro tem um ombro, e foi isso, dito e feito, que aconteceu. Eu fui lá de manhã, tomei um café da manhã com ele, não sabia como começar o assunto. Mas ele falou, que bom que você está aqui. Que bom. Meu irmão, minha irmã, é mais importante o que a gente é do que o que a gente diz. Moisés precisava aprender isto. E a segunda verdade é, a sua atitude ou a sua ação diante do sofrimento dos outros fala muito mais do que qualquer palavra que você possa dizer. Porque a maior mensagem sua é você. Essa é uma coisa maravilhosa.
E essa mensagem se torna muito poderosa no momento de coronavírus, quando ela é impregnada da compaixão cristã. A palavra grega no Novo Testamento para compaixão é a palavra esplacna, que significa uma convulsão que dá dentro da sua barriga, mais ou menos como dor de pedra no rim. Alguém já teve pedra no rim aqui? É uma maravilha, não é? Eu já tive 3 crises grandes, parece que vai morrer. Alguém disse que é pior do que a dor de parto, como eu nunca tive neném. Eu não sei, mas que é ruim é. É meu Deus do céu, você levanta, você anda levanta da cama, senta na cama, vai no banheiro, vai na coisa, não sabe o que vai fazer, senta no vaso, levanta do vaso, vai a coisa, roda na casa inteira, ela nunca passa. É um inferno. A palavra esplacna tem essa ideia, compaixão. Quando você vê a miséria do outro, o sofrimento do outro, produz algo tão profundo dentro de você que é como uma crise de pedra no rim. Você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar parado. Nesse momento de dificuldade, o que a gente precisa são momentos de esplacna dentro da gente, que aí não dá para a gente ficar parado. Lembra do caso do jovem gadareno, lá na Jordânia? No Antigo Testamento, nos dias de Cristo, aquela terra era uma só, mas havia uma região de 10 cidades chamada Decápolis. Uma estava em Israel, 7 estão hoje na Jordânia e 2 na Síria. Uma delas é Gadara. Gadara hoje é Jordânia, fica a 3 ou 4 quilômetros do Mar da Galileia. Mas só que do lado de cá você entra na Jordânia. Mas ainda existe lá, até hoje, a mesma estrada que Jesus andou. E ainda tem o mesmo cemitério de onde saiu o gadareno. O cara está nu, todo marcado por correntes, porque a Bíblia diz que eles colocavam correntes e o demônio dentro dele arrebentava os pulsos dele, os braços dele e as correntes. E ninguém conseguia domar aquele homem. Jesus sai lá da Galiléia e vai vindo a Gadara, que era uma cidade comercial. Ainda existe perfeitamente, as ruínas são perfeitas até hoje, uma das melhores, mais bem conservadas do mundo. E Jesus sai do barco, começa a andar em direção a Gadara, na entrada do cemitério, lá vem aquele endemoniado. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem, que um dia nasceu como uma criancinha, esperança da sua família, agora morava no cemitério, nu, cheio de ferimento. E a Bíblia diz que Jesus teve esplacna, compaixão. E o que Jesus fez foi tocar nele. É muito lindo isso aí. A próxima cena que a gente vê daquele jovem, diz o texto, e ali estava aquele jovem sentado em sã juízo e vestido. É uma coisa fenomenal. Então, é mais importante a sua ação diante do sofrimento dos outros do que qualquer outra coisa. Ficar falando teologia, o povo não entende uma palavra do que a gente diz. Ele só entende o que a gente faz. Aliás, nem entende, pergunta por que a gente está fazendo isso, porque é completamente inesperado. Lembra do caso do... Ninguém dormiu ainda não? Lembra do caso tem que perguntar, né, minha irmã? Lembra do caso do leproso? Lembra do caso do leproso? A lepra nos dias de Cristo era uma coisa terrível, porque o leproso, quando constatava que ele estava com lepra, tinha que sair de sua casa e morar fora das muralhas da cidade. Se alguém tivesse passando por perto, chegasse a 2 côvados, 1,10 metros de distância, aquele indivíduo tinha que gritar, eu sou impuro, porque senão quem se aproximasse muito se tornava impuro com ele. Agora lá vem Jesus, caminhando, as multidões com ele, e de repente há um jovem leproso, que um dia teve família, tinha esperança para a vida, estudou talvez um pouquinho nas escolas sabáticas, estava ali, os pais olharam para ele e falaram, que bênção de Deus essa criancinha. Cresceu, pegou lepra, agora estava jogado, isolado, desprezado por tudo e por todos, ninguém queria chegar perto, porque ninguém era louco, a pressão era demais. De repente entra
aproxima-se Jesus. E Jesus vê aquele indivíduo gritando: filho de Davi, eu já tentei todo canto, ninguém se importa comigo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus, diz a Bíblia, que Jesus só fez, olhou para ele, viu o drama e ele teve espláquina. Porque quando Jesus foi se aproximando, ele gritava: eu sou impuro, não venha para mais perto, você corre um risco. E toda a população viu. Jesus não somente se aproximou dele, mas Jesus tocou nele. Ao tocar nele, Jesus se transformou leproso no lugar dele. Não é isso que Jesus fez por nós? Ele se transformou em pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ah, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Eu fico emocionado, lembrando esse quadro. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mesma coisa. O que vai mudar Portugal, o que vai mudar a vida dos seus amigos e as nossas vidas, que eles mudam e nós mudamos, sermos esta espláquina de Deus. Porque com a medida com que tivermos medido, seremos medidos também. Um dia pode ser a gente, e a gente vai precisar de alguém que estique a mão e toque, e carregue sobre si o nosso sofrimento. Moisés precisava aprender aquilo ali. Eu não tenho mensagem. Deus diz: Moisés, então fala de mim. É o suficiente, não fique enrolando não. Fala de mim. Agora, a melhor maneira de você falar de mim é você ser o meu mimim. Porque os outros não me conhecem, Moisés, mas eles conhecem você. Eles podem até não acreditar no que você vai dizer, mas eles não têm como negar a espláquina, a compaixão. Amém até aqui? Terceiro, capítulo 4, versículos 1 a 3. Estamos já chegando perto do final. Respondeu Moisés: tá bom, eu entendi. O Senhor vai me incapacitar e eu vou lutar o máximo possível para eu ser a mensagem. Mas olha, Deus, sabe o que é que acontece? Eles não crerão, nem vão acudir à minha voz, porque dirão: Deus não te apareceu. Perguntou-lhe Deus: que é isso que você tem na mão? Respondeu: um bordão. Lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dele. Terceira coisa maravilhosa que a gente aprende, no negativo, na esperança que se transforma em positivo para a gente, é que Moisés disse: tá bom, Deus, eu vou. Mas a única coisa que eles vão lembrar de mim é que 40 anos atrás eu melei o meio de campo aqui, eu compliquei a vida. Vai ter um infeliz lá que estava vivo naquela época, que vai dizer: esse aí fez isso, fez aquilo. Eles não vão crer em mim, eu perdi a autoridade. Olha, quem sou eu? Eu perdi a autoridade. Quem sou eu? Eu sou apenas alguém que morou 40 anos, fugiu daqui por 40 anos, matei um cara aqui, tentei aparentar mais do que eu era. Quem sou eu? Deus diz a Moisés: Moisés, espera aí, é o seguinte, questão de autoridade, você está certo, nós não somos nada, porque quem somos nós para conquistar a lealdade de alguém? Quem somos nós para levar alguém a nascer de novo? Só Deus pode fazer isso. Só Deus. O máximo que a gente consegue dos outros é admiração. Mas quem faz o indivíduo passar da morte para a vida é só Deus. Só Deus. E a terceira desculpa de Moisés é muito interessante. Aí Deus diz assim para Moisés: o que é que você tem na mão, Moisés? Deus, eu tenho aqui uma vara. Ele falou: joga no chão. Moisés jogou no chão e virou o quê? Uma serpente. E a Bíblia diz que Moisés fugia. Não é o povo que fugiu, não. Foi Moisés, o medrosão. Nós vivemos num tempo em que a igreja está sendo questionada no mundo inteiro. Nós estamos sendo tratados, o mundo todo, quase o mundo todo, como cristãos, como cidadãos de segunda categoria por causa da nossa fé.
a pessoa que foi indicada para o Banco da Comunidade Europeia, o Banco Central da Comunidade Europeia, foi despojada porque era um cristão atuante. No Canadá, mês passado, o governo autorizou as lojas de venda de maconha abrirem, porque são essencial, e as igrejas fecharem. Maconha é essencial no Canadá, mas igreja não. A Roselaine, lá da Itália, me contou que ela esteve em Amsterdã, lá na Zona Vermelha, 14 quarteirões em cada direção de mulheres e homens nus se prostituindo no centro de Amsterdã. Tem uma igreja no centro lá, uma igreja reformada. O governo autorizou a Zona Vermelha a funcionar. A prostituição é essencial, mas a igreja no centro está fechada, não pode abrir. Vivemos um momento em que as autoridades pensam, e deixa eles pensarem que nós somos prédio. Enquanto eles pensarem que nós somos prédio, eles podem fechar essa porta, mas ele não pode fechar seu coração, a sua boca. É verdade que a igreja Ágape é um prédio, porque se você, em um sentido muito relativo, porque se você andar por aí, ninguém vai chamar você de Antônio Igreja. Porque Deus mandou que a igreja reunisse num templo, que traz uma identidade. Entende? Então, mas ela na verdade, ela é, mas ela não é isto na sua natureza. Aqui é o nosso campo de treinamento, porque onde nós somos igreja, é onde nós podemos estar reunidos 2 ou 3 em nome do Senhor. Nas nossas células, que o governo feche, e que ele continue pensando que a gente é parede, porque quando essa coisa passar, ele vai descobrir que o fermento está levedando toda a massa. Toda a massa. É assim, não tem jeito. A igreja, ela não é de lugar nenhum, ela está em todos os lugares. Porque ela é aos crentes que estão em Corinto, aos crentes que estão em Filipos, aos crentes que estão em Colossos, não são aos crentes de Filipos, ao crente de Colossos. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui, nós pertencemos a Cristo. Aqui nós somos embaixadores. É como se Deus dissesse, mundo, reconcilie-se com Cristo. Aqui nós somos, lembra que nós cantamos aqui, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Mas começamos pelo ganhar. Aqui nós somos os evangelistas de Deus. Quando a igreja é pressionada, aí é que ela cresce. A igreja é um negócio interessante, ela é como farinha de pão, massa de pão. Quanto mais você quer um pão bonito, bata na farinha à vontade. Quem faz pão não é assim? Hoje não, a turma não quer saber disso, mete lá no micro-ondas e vai na coisa de pão, ela fica aquele negócio estufado. Mas no passado, você queria um pão gostoso, era cada pancada que a coitada da farinha recebia, porque quanto mais você bate, mais cresce. A igreja, nós fomos chamados para não termos a vida preciosa para nós mesmos, contanto que a gente complete a carreira que nos está proposta. É assim, se vivemos do Senhor, vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer vivendo ou quer morrendo, somos do Senhor. Cada vez que a igreja manda fechar uma porta, se aquela igreja era realmente sal e luz, o governo, sem saber, está sendo um instrumento na mão de Deus para abrir muitas outras portas. Porque sua casa se torna o centro da propagação do Evangelho. Então, Moisés precisava aprender isso. Olha, o que é que tem na mão? Tem uma vara, joga aí, Moisés. Jogou. Deus disse, Moisés começou a correr com medo, Deus disse, agora segura a serpente pelo rabo. Você topa uma coisa dessa? Você já viu alguém segurar uma serpente pelo rabo? O que é que vai acontecer se fizer? Vai ser picado, porque ela tem uma capacidade de desenvolver e acabar com você. Deus mandou Moisés fazer o improvável, para que eles pudessem experimentar o poder de Deus. Nesse período, nós temos que ser gente do improvável. Esses dias atrás, vocês participaram aqui do Global Youth Movement.
Todo mundo dizia, não vai dar certo, não vai dar certo. Ah, está em crise, em crise. Sabe quantas pessoas, jovens e adolescentes ao redor do mundo, participaram dia 22 de maio? 2.800.000. 2 milhões. 2 milhões e 800. Porque Deus não está muito interessado em que a gente ande só no provável. O provável dá tranquilidade a gente, mas o improvável é o campo da atuação divina. Quando a gente diz, só se for Deus a coisa vai. Então a autoridade vem do Senhor. Aquele que disse, a porta que eu abri ninguém fecha, e a que eu fechar ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos concluir. Porque agora vem o capítulo 4, versículos 10 a 12. Se eu terminar um pouquinho antes, você me convida para aquela galinhazinha na tua casa, né? Franguinho. Olha aí, capítulo 4, versículos 10. Eu não sei nem que horas são, para falar a verdade. Já passou da hora, cara. Olha aí, capítulo 4, versículos 10 a 11. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem agora que falaste ao teu servo. Sou pesado de língua, de boca, sou pesado de boca e de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que tens a fazer. A quarta expressão negativa de Moisés, habilitação, mensagem, autoridade. Agora ele diz, Senhor, tem um problema, eu estou muito velho, minhas forças estão se acabando, e outra coisa, eu sou gago. Língua pesada, gago. Aí Deus disse para Moisés, é mesmo, Moisés? É. Mas Moisés, você sabe quem fez a boca? Fui eu. Eu serei com a tua boca. Deus não disse que ia tirar de Moisés a gagueira. Deus disse que na gagueira Deus seria a voz dele. Sabe por quê, irmão? É porque os nossos problemas são os nossos maiores trunfos para a gente se dar bem na vida. Nunca esqueça isso. Se aqui eu tivesse diante de um grupo grande como esse, que nunca passou por problema, eu ia me sentir um zero à esquerda, para falar a verdade, na contabilidade da minha vida. Eu ia ter uma inveja de vocês sem precedente. Mas como todo mundo está no barco da vida que tem momentos de sofrimento, aí pode ser que conhecendo você mais um pouco e aprendendo a peregrinação e a história da sua vida, ao invés de lhe invejar, eu começasse a lhe admirar e ser inspirado por você. Todos procuramos zelar pela nossa reputação. A crise não está fácil. Eu tenho muita responsabilidade hoje com cristãos em 101 países. São milhões de pessoas. É muita responsabilidade. E diante dessa crise, eu já pensei em pular fora, para falar a verdade. Mas espera aí, não foi para o momento da dificuldade que Deus me constituiu e a você, no seu própria experiência? Esse ano passado não foi fácil. Esse ano passado eu comecei aqui em Espinho, tive amnésia. O que você acha? Eu não lembrava nem da minha esposa. 41 anos de casado. Ela entra no quarto lá no nosso apartamento no Espinho, eu tinha tomado um banho, estava de cueca, me arrumando para ir para aqui não chama cueca, né? Chama como? É isso mesmo? Cueca. E roupa jogada lá na cama e ela me viu estranho e falou, e eu perguntei, onde é que eu estou? Eu também não lembro. Ela me falou, quem sou eu? Onde é que eu estou? Que horas são? Que dia é? E ficava repetindo isso aí, se eu estivesse no lugar dela, eu caía na risada. Não sabia de nada, deu um branco na minha mente. Fui acordar no hospital, final da tarde, em Gaia. Situação muito difícil. Mal recupero disso aí, foi constatado câncer. Retiraram a minha próstata toda. Estou aqui, para onde vou de fralda. É um fraldão, um tampão.
Mas eu estou vivo. O lado bom da moeda é que eu estou vivo. É assim. Vai lá, mas o que é que vai levar na sua... Ontem nós estávamos brincando que a nossa mala está diminuindo o espaço para a roupa e está aumentando para a fralda. Não é uma maravilha? Estou vivo. Você perguntar, queria ter passado por essa aflição? Claro que não, ninguém é louco. Mas já que está passando, então você tem que tirar o melhor proveito dela para a glória de Deus. Uma ocasião, eu trabalhando na universidade lá em Nova York, minha casa ficava na mesma rua, 3 quilômetros de distância. Eu peguei uma gripe, daquelas gripes horríveis, e fui trabalhar e febre, espirrando. Disse, não vou ficar aqui, vai contaminar os outros. Peguei meu carro, voltei para casa. Aquela coisa, de repente parei num tráfego, no semáforo, aqui chama semáforo também. Parei lá no semáforo e estava fechado e dei uma espirrada que melou o volante todo. Mas a gente reage assim porque quase todo mundo aqui já teve experiência semelhante. E eu estava olhando, do meu lado esquerdo fica o hospital de Nyack. E eu olhava para lá e falei, mas que vida. Mas só que, por alguma razão, eu olhei para a direita, estava o cemitério. Eu falei, que bênção. Porque naquele cemitério, tinha uns 15 mil pessoas enterradas ali que dariam tudo o que tinha e o que não tinha para dar uma espirradinha. Está entendendo comigo? O maior trunfo que a gente tem para se dar bem, Moisés precisava aprender aquilo. O maior trunfo dele era a gagueira. Porque uma pessoa vê um gago que ninguém prestava atenção para o gago se dar bem como um legislador como ele era, como um libertador que ele se tornou, ele já não o invejava, mas começava a admirá-lo. E ele se tornou uma inspiração. A maior virtude que Deus deu para cada um de nós não são os nossos acertos, são os nossos desacertos. Não são as nossas vitórias, são as nossas derrotas. Porque ser vitorioso é bom demais, mas quando você no meio da derrota encontra a força, quando você é abatido, mas não destruído, as pessoas que poderiam lhe invejar se tudo fosse bom, elas olham para você e se inspiram, vendo o que Deus faz na sua vida. Entende? Moisés, não reclama demais. Já que você tem, Moisés, eu serei com a tua gagueira. Você está feito, Moisés. Você não está desfeito. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Terminando, irmãos. Versos 13 a 15. Olha qual era o verdadeiro problema. Depois de tudo isso, Moisés falou, está tudo bem, Senhor, mas que coisa maravilhosa. O Senhor falou hoje profundamente. Mas, Senhor, manda quem o Senhor quiser mandar, mas não a mim. O problema de Moisés é que ele estava indisponível. Ele não queria ir ser o discipulador que Deus queria que ele fosse, no momento da crise. Ele tem que ir, porque Deus cumpre os seus propósitos. É engano você achar que você pode dizer para Deus o que você pode e o que você não pode fazer. Se for da vontade de Deus, Ele vai usar você, quer você queira ou não. Agora tem o seguinte, o que Moisés perdeu foi a alegria. Procura achar um texto de Moisés contente a partir do êxodo, você não acha. O que Moisés perdeu foi a admiração do povo. O povo está reclamando com ele o tempo todo. O que Moisés perdeu foi a capacidade e a oportunidade de entrar na terra prometida. Ele só pôde ver a distância. Deus cumpriu os seus propósitos, quem perdeu foi ele. Deus tem um propósito para a sua vida nesse período de crise. Deus quer lhe usar galhardoamente, jubilosamente, para ser bênção na vida dos outros para a glória dele. Ele vai usar. Porque Deus não fica sem testemunhas. Agora, eu é que tenho que decidir se eu quero ser um instrumento que, ao ser usado por Deus, será o mais abençoado, ou se eu vou querer ser alguém que Deus vai usar, mas que não vai aproveitar os privilégios e o gozo
de um coração agradecido por Deus estar tendo misericórdia e nos usar. Amigo, amiga, discipuladores em tempos difíceis, desafiadores. Esse é o seu tempo, esse é o meu tempo. Vamos sair por aquela porta hoje ali, dizendo, esta semana, eu não direi não. Esta semana eu quero ser a mensagem e o mensageiro. Eu quero ser a bênção que Deus vai usar na vida de outros. Porque se outros forem abençoados por minha atuação, pela bondade de Deus, o mais abençoado serei eu. Porque no cristianismo é mais importante a gente dar do que a gente receber. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem. Então vamos ficar em pé. É para terminar orando? Hã? Vamos orar. Aí eu passo a palavra para o pastor.